Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos dar início ao nosso culto ao nosso Deus nessa noite, fazendo a leitura do Salmo 139. Salmo 139, amém? Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Teu conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti, como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? O salmo intitulado Deus onisciente e onipotente. Esse é o nosso Deus, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que está presente em todas as situações, o Deus que nos conhece desde quando, como diz o salmista, nós éramos ainda substância informe no ventre das nossas mães. O Senhor nos conhece, Ele nos sonda, Ele sabe quem somos, sabe os nossos pensamentos, sabe os desejos mais íntimos do nosso coração. E o salmista termina esse salmo dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Que possamos também ter esse mesmo pensamento, dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo teu caminho eterno, um caminho seguro, um caminho que agrade ao teu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante dele as nossas vidas, colocar diante dele o nosso culto a Ele nessa noite. Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Somos gratos ao Senhor por ter nos chamado, por ter nos escolhido
Ó Deus, somos gratos ao Senhor, ó Deus, por tua graça sobre as nossas vidas. Ó Deus, somos gratos ao Senhor porque um dia o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Nós somos gratos ao Senhor. Nosso coração se enche de gratidão ao Senhor por todos os benefícios feitos pelo Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, pedimos ao Senhor que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa estar se agradando do nosso louvor. Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, esteja ministrando, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, para, ó Deus, compreendermos as verdades da tua palavra e sermos alimentados e edificados por ela, pois quando nos alimentamos da tua palavra, ó Deus, somos santificados, vivemos em novidade de vida. Por isso nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor, crendo que Ele está presente em nossa vida. Tão certo como a manhã que se levanta.
Aleluia, glória. Glória a nós, Senhor. Exaltamos, Jesus. Manancial, fonte de vida.
mundo, bebendo em outras fontes, nos distraindo realmente com as coisas desse mundo, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra. Amém? Vamos cantar mais um cântico, um hino de gratidão. Enquanto isso, você pode botar ao Senhor o seu dízimo, sua oferta nessa noite. Amém? Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Boa noite, irmãos, graças a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao 10.
1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Amém? Vamos abrir? Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experimentado de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós entregamos a Ti os nossos louvores, ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada irmão também que ofertou e que dizimou na casa do Senhor. Ó Pai, nós, ó Deus, intercedemos para que o Senhor possa estar falando aos nossos corações por meio da Tua palavra. Ó Deus, é em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Pedro continua aqui desenvolvendo aquilo que começou no capítulo 1, né? No capítulo 1, ele falou sobre a salvação, sobre a esperança viva que nós temos, a santidade, e Pedro também falou do novo nascimento. E ele termina o capítulo 1, no verso 23, dizendo: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. E agora surge uma pergunta que é natural. Se formos regenerados pela palavra, como nós devemos viver? Pedro aqui responde essa questão, mostrando aqui 3 consequências práticas na nossa vida em Cristo Jesus. Quais são elas? Primeiro, abandonamos aquilo que pertence à velha vida. Ou seja, se nós tivemos uma nova vida em Cristo Jesus, se nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e o objetivo nosso como servo de Deus agora é abandonar a nossa velha vida. A palavra de Deus diz assim: aquele que roubava, não roube mais; o que mentia, não minta mais. As velhas práticas pecaminosas que nós tínhamos, devemos abandonar isso. Amém? A segunda desejamos aquilo que alimenta a nossa vida.
O que é que alimenta a nossa vida? Pedro vai dizer aqui, que nós vamos expor isso aqui daqui a pouco, mas Pedro vai dizer que a palavra de Deus é o que nos alimenta. Nós precisamos desejar a palavra de Deus. Amém? Em terceiro lugar, passamos a viver como o povo de Deus. Como é que o povo de Deus vive? Vivendo em novidade de vida, servindo ao Senhor com alegria e vivendo agora uma nova vida, a ponto das pessoas lá fora olharem para nós e dizer: aquela é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque ele já não é mais quem ele era. Amém? Lembrando sempre que Pedro aqui está escrevendo para os cristãos espalhados pela Ásia por causa da perseguição, muitos deles ali vivendo como estrangeiros, enfrentando dificuldade, enfrentando oposição por causa da sua fé. E nós também estamos vivendo nesse mundo como peregrinos na terra, temos consciência que nós não somos daqui. Jesus foi preparar o lugar para nós, onde um dia estaremos face a face com Ele e viveremos eternamente. Nós não somos mais daqui, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui como peregrinos. E aqueles irmãos que estavam, imagina aí, hoje nós temos aqui um templo, nós temos liberdade de culto, com as portas abertas aqui, todos nós temos um banco razoavelmente confortável para a gente sentar e ouvir a palavra de Deus. Nós temos Bíblias sendo vendidas de todos os tipos, de várias linguagens mais antigas, mais modernas, de cores diferentes. Nós temos essa liberdade, nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para cultuarmos ao Senhor. Agora imagine aquele povo que estava tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de aprender da palavra de Deus. Agora imagine aquele povo vivendo uma fé, vamos dizer, nova, que olhando para o Velho Testamento, para as histórias dos seus pais, apontando para Cristo, compreendendo que Cristo é o Messias, vivendo como ovelhas meio que sem pastor, assim, no sentido de que não tinha uma congregação fixa, não tinha um lugar de culto fixo, vivendo longe da sua cultura, vivendo outra cultura, vendo novos povos, ou podendo ser influenciado por esses povos. Imagine como esse povo estava vivendo, que tipo de evangelho estava vivendo, como é que eles estavam adquirindo conhecimento dessa nova vida para fazer a vontade de Deus e abandonar os seus velhos hábitos. É por isso que Pedro se preocupa e manda essa carta para esse povo, para que eles possam entender e que agora, como crentes, como uma nova fé em Cristo Jesus, precisavam viver em novidade de vida, praticando coisas diferentes das antigas, vivendo como novas criaturas. E Pedro estava preocupado em ensinar isso a eles, e eles precisavam entender quem somos em Cristo, de que quem somos em Cristo determina como nós devemos viver nesse mundo. Não é quem somos simplesmente, não, é como nós devemos viver nesse mundo agora em Cristo Jesus. Amém? E aí Pedro vai nos dizer a primeira coisa que nós lemos aqui: abandone o que pertence à velha vida. O versículo 1 diz assim: despojando-nos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicência. E aqui, irmãos, Pedro começa com uma ordem: despojando-nos. Quando a gente chega em casa, as irmãs e o irmão sabem muito bem, quando a gente vai para a roça, que a gente passa o dia todo na roça, mexendo com terra e suando, e às vezes tem que entrar dentro da terra molhada para poder desentupir alguma mangueira, alguma coisa desse tipo. A gente chega todo sujo. O que a gente faz quando a gente chega em casa? Tira toda a roupa suja e vai tomar um banho para vestir uma roupa limpa. Despoja-se. Despojando-vos tem essa ideia, como tirar uma roupa velha, aqui está falando de uma roupa, não só de uma roupa suja, mas tirar uma roupa velha e vestir uma roupa nova. Despojando-se.
Ou seja, nós precisamos despojar-nos de tudo aquilo que é velho em nós, no sentido de que daquilo que nós aprendemos, da religião antiga, dos nossos conceitos, daquilo que nós aprendemos como sociedade, muitas vezes de forma equivocada, despojar do que diz respeito à religião e nos vestir do novo homem, em Cristo Jesus, da nova, vivendo agora uma novidade de vida. É como se Pedro estivesse dizendo: vocês receberam agora uma nova vida, portanto, não continue vestidos com as roupas da antiga vida. E ele apresenta 5 problemas aqui que normalmente o ser humano tem quando está vivendo fora de Cristo. Ele diz: maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. Observe, irmãos, que quase todas estão relacionadas à maneira de como nós tratamos as pessoas. Maledicência é falar mal da vida dos outros, falar mal das pessoas, levantar mentira, ter inveja contra as outras pessoas. Aqui, irmãos, o que Pedro está trazendo para nós também nessa noite é que a fé cristã ela não transforma apenas a nossa relação com Deus. Lembra que nós estudamos isso em Romanos, que nós éramos inimigos de Deus, agora fomos reconciliados com Ele. E agora Pedro está dizendo aqui que essa nova maneira de viver não nos apenas traz mudanças nossas em relação a Deus, mas também nossa em relação com o próximo. E aí ele começa citando esses problemas relacionais, a maldade, ou seja, que é o desejo de fazer o mal. E aí ele está nos ensinando a despojar disso. O cristão não pode alimentar dentro de si o desejo de prejudicar alguém, o desejo de prejudicar as outras pessoas. E aí ele cita o dolo, que é a mentira, que é a falsidade, que é a intenção de enganar as pessoas. Ele continua dizendo sobre a hipocrisia, que é aparentar ser aquilo que nós não somos e viver uma espiritualidade de aparência, ou seja, viver uma capa de crente, mas que muitas vezes as atitudes são diferentes. Quantas pessoas você já conhece, já ouviu dizer que é crente e a sua postura é como se fosse mundana? A gente já viu isso. E nós não podemos, e quantas vezes nós já agimos assim também? E nós não podemos agir dessa forma, pois somos uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Aí ele continua falando de inveja, que é olhar para aquilo que Deus deu ao outro e ficar insatisfeito porque não recebeu da mesma forma. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os nossos irmãos, nos alegrar com as conquistas deles, essa deve fazer parte da nova vida em Cristo Jesus. E aí ele termina dizendo maledicência, que é falar mal do outro. É interessante, irmãos, perceber que Pedro coloca a língua junto com o coração. Por quê? Porque aquilo que sai da nossa boca revela aquilo que existe dentro de nós. E por isso nós não podemos dizer eu sou cristão, mas esse é o meu jeito. Você já viu gente dizer que eu sou crente e continuo vivendo a mesma vida? E aí o pastor Bira sempre gostava de falar assim: eu crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Irmãos, e esse conceito está errado, porque eu posso ser assim. Antes de Cristo Jesus eu podia ter tudo isso aqui. Eu poderia falar mal da vida dos outros, eu poderia ser um invejoso, eu poderia ser um hipócrita, eu poderia ser um mentiroso, eu poderia ser um homem mau, perverso, mas em Cristo Jesus eu não sou mais desse jeito. Eu não posso ser mais assim. E se eu sou assim, eu preciso me consertar com relação a isso. Se cada um de nós olhando para nós mesmos, perceber alguma falha de caráter nosso, nós precisamos nos colocar diante de Deus e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos fortaleça e nos faça ser diferente. Amém? Se Cristo nos deu uma nova vida,
Ele também está nos chamando para uma nova maneira de viver. Viver de forma diferente agora. A pergunta, irmãos, não é simplesmente eu frequento a igreja, mas a minha vida está demonstrando que fui transformado por Cristo. Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer para compreendermos isso. Portanto, nós devemos abandonar a nossa velha vida. Amém? Isso que Pedro está ensinando para aqueles irmãos que estão fugindo, uma fé nova, dispostos a morrer por causa do Evangelho, a viver uma nova vida. Dão testemunho. Sejam diferentes no trabalho de vocês, no ambiente de vocês. Deus colocou vocês no meio de um povo que vocês não gostariam de estar, mas sejam diferentes. Façam a diferença. Amém? Alimente a nova vida com a palavra. No versículo 2, Pedro ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, e o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, aqui nós encontramos Pedro fazendo uma comparação muito interessante. Ele compara a nossa nova vida, o cristão, a uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, ela deseja o quê? Ela deseja se alimentar. Ela deseja leite. Ela não precisa ser convencida de que ela precisa ter leite, receber leite. É interessante isso. Se a gente for olhar, vocês já tiveram filhos aí, vocês sabem muito bem. Criança nasce chorando, toda suja. Aí você vai lá e dá um banho, e quando você coloca nos braços da mãe, ele já vai logo virando assim, para poder ir para o peito. Não precisa você dizer, você precisa comer, menininho. Não sei, ela já vai direto e ele já consegue, naturalmente já consegue comer. O crente é como essa criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida deseja leite. O crente deseja se alimentar, deve desejar se alimentar da palavra de Deus. Amém? Assim como a criança deseja leite, o cristão deve desejar a palavra de Deus. E isso, irmãos, nos confronta. Porque podemos desejar muitas coisas. Podemos desejar entretenimento, dinheiro, conforto, trabalho, lazer. Nós podemos desejar tantas coisas, mas Pedro ele pergunta: existe em nós fome pela palavra? Irmãos, o crescimento cristão ele não acontece por acaso. Eu lembrei aqui do filho de Mateus agora, está igual uma bolinha. E ele só faz mamar. E eu me lembro de Caleb também, que era uma bolinha e mãe ficava preocupada. Moça, esse menino está muito gordo. Olha para as dobras do braço desse menino. Eu falei, mãe, mas esse menino só faz mamar. Porque aquele leite estava nutrindo ele a ponto de ele crescer daquele jeito. Era um menininho, velho, magrelinho, agora, e aí ficou gordinho, grossinho. Irmãos, é necessário que o crente tenha desejo de se alimentar da palavra de Deus. O crescimento, assim como uma criança ao beber leite, ela cresce, ela engorda, ela se desenvolve. O crescimento do servo de Deus, ele também não acontece por acaso, ele acontece quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Amém? Porque às vezes a gente pensa assim, a gente pode perguntar assim, como é que eu vou crescer espiritualmente? Irmão, só tem um jeito de crescer espiritualmente. É pela palavra de Deus. É se alimentando da palavra de Deus. Porque senão a gente corre o risco de viver uma vida religiosa, sem novidade de vida. Aí a Bíblia diz que a gente peca por falta de conhecimento, não é não? De onde é que vem o conhecimento? É da palavra de Deus. Então, se você está vivendo a mesma velha vida, com as mesmas práticas, as mesmas atitudes,
um linguajar. Esse dia eu vi um crente na internet e ele começava a falar uns palavrão que não dá para me escutar aqui. Se for para mostrar o vídeo a vocês, não dá para a gente escutar. Eu falei, que tipo de vida é essa que essas pessoas vivem com uma palavra torpe na boca? Aí quando você vê um crente, aí pergunta, qual é o palavrão que você fala, às vezes quando você se irrita? E aí a crente foi responder, que foi ali embaixo, falou, paralelepípedo. É um palavrão, uma palavra grande. Ela falou assim, você não fala um palavrão, por que eu deveria falar um palavrão? Por que eu deveria agir assim? Essas palavras elas não estão mais no meu vocabulário. Isso é só um exemplo básico, irmãos, do como o crente deve viver, porque nós precisamos crescer espiritualmente e o crescimento ele vem pela palavra de Deus, não é simplesmente pela experiência emocional, quando nós choramos no dia da nossa conversão, no dia que nós decidimos para Cristo, que nós às vezes nos emocionamos, não é só isso. Não é apenas frequentar as reuniões de culto, não é através de fórmulas, é através da palavra de Deus. O crescimento espiritual ele acontece quando nós somos alimentados pelas verdades de Deus, que está na palavra de Deus. E é por isso que a igreja precisa da pregação da palavra. É por isso que o ímpio precisa ouvir a nossa pregação também. Por quê? Porque é ouvindo a palavra de Deus que vai gerar mudança, porque a palavra de Deus ela é poderosa. E é por isso que nós, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos estudar a Bíblia. Amém? Ler a Bíblia. E é por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Por isso nós precisamos ensinar a netos. Vocês têm a oportunidade agora, vocês que são avós aí, a oportunidade de ensinar. Porque se a oportunidade de ensinar os filhos passou, tem a oportunidade de ensinar os netos agora. E a gente precisa, nós precisamos, irmãos, valorizar o ensino da palavra de Deus. Amém? Infelizmente, tem muitas igrejas abandonando a pregação da palavra de Deus, vivendo em uma pregação muitas vezes de oba-oba, de você já viu aquele povo que lê a Bíblia no texto aqui, aí ele sai do texto, nunca mais ele volta para o texto. E tem gente que fala assim, eu já tenho a mensagem pronta, só falta o texto. Puxa, está errado isso. E a Bíblia, irmãos, ela é tão poderosa que a gente só precisa ler. O Espírito Santo nos fala, nos revela a sua palavra e nos ensina. Amém? Irmãos, uma igreja que abandona a palavra, ela pode até continuar funcionando, mas ela deixa de crescer espiritualmente. E aí permite que falhas humanas, carnais, invadem a nossa comunhão, a igreja. E nós não podemos permitir isso. Por isso precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Amém? E o versículo 3 diz assim: se é que já tendes experimentado de que o Senhor é bondoso, Pedro está dizendo aqui, sabe o quê? Se você já experimentar a bondade do Senhor, então desejem conhecê-lo cada vez mais. Irmãos, quanto mais conhecemos a Cristo, mais desejamos a Cristo. Tem um escritor, Augusto Cury, e ele era ateu. E o bicho, não vou falar assim não, o homem é muito inteligente, um dos mais inteligentes. Não sei se era psiquiatra, ele deve ter um bocado de formação aquele homem. E ele foi estudar Jesus. Ele cético, incrédulo, e ele disse que foi estudar a mente de Jesus pela Bíblia. Ele disse que quando começou a ler a Bíblia, começou a estudar a mente de Jesus, ele se apaixonou por Jesus. Porque ele disse que não há homem na terra como Jesus. E aí, de forma técnica, ele explicando um bocado de linguajar, lá a janela não sei o que se abriu, não sei o que, a linguagem sei lá, se da psiquiatria, da psicologia, algo assim. Mas, irmãos, ele teve sua vida transformada a partir daquele momento que ele decidiu, de forma cética, estudar a mente de Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais desejamos Ele. Por isso nós precisamos buscá-lo.
Por isso nós precisamos compreender cada vez mais. E aqui é uma característica da fé verdadeira. Quem realmente provou da bondade de Cristo não se satisfaz em ficar longe dele. A gente vê isso nos discípulos. Os discípulos ficaram a ponto de não terem outra vida mais, de viverem aos pés de Jesus. Por isso que Maria, ela ficava aos pés de Jesus, apaixonada por Jesus, apaixonada pela sua presença. Irmãos, hoje, mais do que qualquer coisa, nós precisamos de crentes apaixonados pelo Senhor Jesus. Amém? E aí Pedro também nos ensina, a partir do verso 4, ele diz: aproxima-se de Cristo, a pedra viva. E aqui é interessante que Pedro muda a imagem, né? Porque ele passa do leite para uma pedra, e uma pedra viva. Ele diz no verso 4: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro aqui está falando de Jesus mesmo. Cristo é apresentado aqui como essa pedra viva. E isso parece meio estranho, porque pedra normalmente não vive. Mas Cristo morreu e ele ressuscitou, e ele é a pedra viva. Os homens, eles rejeitaram, mas Deus escolheu e declarou que ele é precioso. E Pedro aqui, irmãos, está lembrando um texto lá do Velho Testamento, está lembrando uma verdade do Antigo Testamento, que é lá em Isaías capítulo 28, o verso 16, ele diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Pedro está relembrando o Velho Testamento para que o povo compreenda de quem ele está falando, e essa pedra é Cristo. O mundo rejeitou a Cristo. O mundo rejeitou a Cristo. A cruz, irmãos, parecia uma derrota. Aos olhos dos homens, Jesus, ele foi rejeitado. Mas aquilo que parecia derrota era, na verdade, o plano, o projeto, o plano soberano de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção. Desde o início da fundação do mundo, ele já apontava para aquele grande momento. A cruz parecia uma derrota. Irmãos, a nossa salvação, ela não está fundamentada na capacidade humana, mas na obra de Deus realizada em Cristo Jesus. A Bíblia é a história da redenção, onde mostra a criação do homem, a sua queda, mas também mostra a sua redenção. É a história da redenção. Cristo, aqui, irmãos, é o fundamento. Cristo é a pedra. Isso eu imagino que ficou gravado na cabeça de Pedro, porque foi esse diálogo que Jesus teve com Pedro. Esse que tu é Petros, fragmento de pedra, e sobre essa pedra, sobre mim, estabelecerei a minha igreja. Cristo é o fundamento, não somos nós, não são as denominações, não é a nossa moralidade, não são nossas obras, não é a nossa capacidade, é Cristo. Amém? E aí o texto diz, não apenas no versículo 5, no versículo 4 diz que Jesus é a pedra viva, e no versículo 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, observe aqui que Cristo é a pedra viva e nós somos pedras vivas também, porque nós estamos unidos a Ele. Porque é como uma casa mesmo, que está firmada sobre uma rocha, e a pedra ela é
os tijolos são edificados sobre a rocha, que é o fundamento, e os tijolos são ligados a ela. Por isso, não só apenas o fundamento é forte, mas a estrutura torna-se forte, porque está ligado ao fundamento. Nós também somos essas pedras vivas, porque nós estamos unidos a Ele. E Pedro não está falando aqui, irmãos, de cristãos isolados. Ele está falando de uma casa espiritual. Isso significa que o cristianismo não é uma caminhada individualista. Deus está construindo um povo. Deus está construindo um povo. Nós somos colocados juntos nessa construção. E por isso que a igreja é tão importante. Porque não existe cristianismo saudável baseado apenas em eu e Deus. Esses dias eu vi a mulher dizendo, perguntaram a ela, de que igreja você é? Ela falou assim, eu sou de uma igreja online. Aí ele ficou assim, como assim uma igreja online? Aí ele falou assim, aí ele perguntou, você se arruma para ir para a igreja online? Porque liga o computador e fica, você se arruma, ela riu. Ela falou assim, às vezes eu me arrumo, mas às vezes não. Aí ele falou assim, quando você está desarrumado, você bota um emoji lá no seu lugar. Aí é uma igreja de emojis. Aí ele falou, e a Santa Ceia? Ele bota lá um pãozinho e um suquinho de uva na tela para você tomar. Ele ficou tirando onda dela assim, irmãos, não existe isso. A gente estava naquele momento de pandemia, era um momento extraordinário. Não era porque era a realidade da igreja. Por isso que a gente estava tão agoniado para os cultos voltarem logo, porque aquilo ali não é a realidade da igreja. Nós não podemos viver uma religião que o cristianismo não consegue sobreviver a isso. Só eu e Deus. Não existe isso. Você já viu alguém que saiu da igreja dizendo que vai viver um cristianismo sozinho e sobreviver na fé? Você já viu alguém? Não existe isso, irmão. Nós somos como uma fogueira acesa. Se tirar o graveto se apaga, mas a fogueira continua acesa. Cristo nos salva individualmente, mas Ele nos coloca dentro de uma família espiritual. E nós somos essa família. Amém. E Pedro acrescenta, ele diz, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, no Antigo Testamento havia sacerdotes que ministravam no templo. Agora Pedro está dizendo que todo o povo de Deus agora possui uma função sacerdotal. Isso não significa que todos exerçam o mesmo ofício ministerial, mas significa que todo cristão pertence a Deus e deve oferecer sua vida ao Senhor. Assim como os sacerdotes, que eram da tribo dos levitas, eles ofereciam tudo, eles não receberam nem a herança da terra prometida. Eles viviam exclusivamente naquela obra. Eles não trabalhavam, eles não cultivavam a terra, eles viviam exclusivamente ao serviço do Senhor. Irmãos, a nossa adoração não acontece apenas dentro do templo. A nossa vida inteira deve ser uma oferta a Deus. Por isso que ele diz que nós somos sacerdotes. Nós vivemos toda a nossa vida. Romanos 12:1 diz, apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, irmãos, quando a gente diz que reino de Deus não é só aqui dentro da igreja, não é só achar que é dentro do nosso coração, mas trabalhar pode ser adoração a Deus, porque nós somos sacerdotes e nós estamos ali fazendo o nosso trabalho, adorando a Deus. Amém? Criar filhos pode ser uma adoração a Deus. Servir ao próximo, honrar os cônjuges, o marido, a esposa, cumprir honestamente as nossas responsabilidades na sociedade é uma forma de adoração a Deus. E quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, irmãos, a nossa vida ela se transforma num culto agradável a Deus. É como a gente diz, o pastor Bini sempre diz, o nosso culto ele não acaba aqui, ele continua lá na nossa casa. Nosso culto ele continua no nosso ambiente de trabalho, a gente podendo ser bênção na vida de outras pessoas, cumprindo o nosso papel, cumprindo a nossa função. Amém?
E aí Pedro prossegue nos versos 9 e 10, já são os últimos. Lembre-se de quem você é. Chegamos aqui, irmãos, ao ponto alto da mensagem, porque ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja quantas expressões Pedro ele utiliza. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, cristãos, servos de Deus, lembrem-se de quem vocês são. Lembra que os espias foram visitar a terra prometida? E aí eles voltaram, ele falou assim, ó, para nós somos como gafanhotos para aquele povo, aqui é terra de gigantes, nós somos como gafanhotos para ele. Ali a realidade eles estavam se enxergando uma realidade que não era. E aí é por isso que Josué e Caleb falam, não, o Senhor é conosco, nós podemos vencer. Ele veio, olhou a capacidade da terra, ele não olhou quem ele era diante dos homens. Aí Josué e Caleb falam assim, nós somos o povo de Deus, nós obteremos vitória, nós, irmãos, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, nós não somos qualquer um mais não. Nós não somos melhor do que os outros não, porque nada do que nós somos hoje é mérito nosso. Nada do que nós somos hoje é mérito nosso. Se um médico estudou muito para ser médico, ele na sua profissão ele é melhor do que o outro porque ele estudou. É melhor do que eu porque na profissão porque ele estudou. Então a autoridade da palavra em relação à medicina é dele porque ele estudou. É mérito dele. Mas a salvação não há mérito nenhum em nenhum de nós. Foi graça concedida, nós não merecíamos, do mesmo jeito que eu não mereço, o outro que está lá fora, não importa a vida que está vivendo, também merece salvação, não merece, mas pode receber a salvação, porque é graça, de Deus. Mas a partir do momento que a graça do Senhor nos alcança, nós não somos mais pessoas comuns, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembre-se de quem você é. Povo de propriedade exclusiva de Deus. O mundo, irmãos, pode dizer que você não é importante, mas Deus diz: você pertence a mim, você é meu. O mundo pode rejeitar você, mas Deus vai dizer: você é meu povo. O mundo pode não reconhecer sua identidade, mas Deus diz: você é escolhido pela minha graça. E aí surge a pergunta: mas por que Deus me escolheu? Diz que é uma crise que uma pessoa que sofre acidente. Lembra daquele avião da Chapecoense que morreu quase todos os tripulantes do avião e só sobrou algumas pessoas ali? E teve um comissário de bordo que depois desse acidente de avião ele sofreu outro acidente de ônibus e só ele sobreviveu. E diz que tem pessoas que quando passam por esse tipo de experiência sofrem e começam a se perguntar: por quê? Por que só eu escapei? Eu não sou melhor do que ninguém. Fica nessa crise e começa a entrar em depressão e é um problema. E às vezes a gente olha aqui, nós não somos mais como o mundo. Somos agora um povo que tem dono, um povo de propriedade exclusiva de Deus, servo de Deus, um povo que espera a sua herança, a herança não corruptível, mas uma herança incorruptível. Somos o povo de Deus, propriedade de Deus. Para quê? Por que nós somos? Pedro responde aqui na palavra de Deus, no final do verso 9: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo, irmãos, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está o nosso propósito. Fomos escolhidos, fomos chamados para anunciar, fomos alcançados para alcançar outros. Nós fomos alcançados para alcançar outros. Nós somos chamados das trevas para a luz, para proclamar as virtudes daquele que nos salvou. E isso combina
perfeitamente com o tema da igreja esse ano, da igreja de Labão, que é a mesma igreja aqui, o Ide de Deus. Ide, portanto, fazer discípulos, pregar o Evangelho. Atos 1:8, nos chama para sermos testemunhas dele. E Pedro diz: vocês são povo de Deus para anunciar quem Deus é. Existe uma missão para nós, é anunciar para as outras pessoas quem Deus é. Não é nem quem eu sou agora em Cristo Jesus, é quem Deus é. Mas a gente pode testemunhar acerca de quem nós éramos e quem o Senhor nos fez, nos tornou, para mostrar a bondade de Deus sobre nossas vidas, para que eles possam também experimentar a bondade dele, a bondade do Senhor na vida deles também. Amém? E o versículo 10 resume tudo. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha, irmãos, o contraste aí. Antes não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Antes nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia. Isso é graça, irmãos. Nós não chegamos a Deus porque éramos melhores. Não fomos escolhidos porque éramos mais merecedores. Não fomos salvos porque tinha algo especial em nós. Não. Foi misericórdia, foi graça. E compreendermos essa verdade, irmãos, não deve gerar em nós orgulho, mas deve produzir em nós humildade. O cristão, o servo de Deus, ele não olha para o incrédulo e diz: eu sou melhor que você. Ele fala assim como eu fui alcançado pela graça, você também pode ser alcançado. Não importa em que situação ele se encontra, a gente vai dizer: olha, eu estava em trevas, mas eu fui encontrado pelo Senhor, fui resgatado para a sua maravilhosa luz. Deus teve misericórdia de mim. Essa deve ser a nossa abordagem. Deus teve misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você também. Porque Ele pode fazer de você algo que você não imagina que alguém pudesse fazer. Ele já fez por você algo que ninguém faria por você, nem você faria por ninguém. Ele entregou seu filho para morrer na cruz por você. Amém? Eu gostaria de concluir, irmãos. Cristo nos salva, Cristo nos dá uma nova vida. Essa nova vida abandona o pecado, essa nova vida deseja a palavra de Deus, essa nova vida se aproxima de Deus, ela encontra o seu lugar na casa de Deus, essa nova vida, ela proclama as virtudes de Deus. Portanto, a pergunta para nós hoje não é apenas: eu sou servo de Deus, eu sou cristão, mas minha vida demonstra que pertence a Cristo? Essa deve ser a nossa pergunta. E ao fazermos essa pergunta, deve gerar outras, porque tenho eu abandonado aquilo que pertence à velha natureza minha? Tenho tido fome da palavra de Deus? Eu me aproximo de Cristo? Estou vivendo como parte do corpo de Cristo, firmado na rocha, como pedras vivas? A pergunta que nós devemos fazer é: estamos nós proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Nós precisamos compreender qual é a nossa missão, irmãos. E a nossa missão é pregar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça do Senhor para outras vidas. Amém? Quem foi alcançado pela misericórdia de Cristo não pode continuar vivendo como se ainda estivesse nas trevas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, na sua cabeça, reflita sobre a sua vida. Porque nós somos pedras vivas, edificados sobre Cristo, que é a pedra viva, que é a rocha. Nós não somos, irmãos, um povo sem identidade. Não somos um povo sem propósito.
Não somos um povo sem esperança. Somos povo de Deus, comprados pela graça, edificados em Cristo e enviados para anunciar a sua glória. E tudo isso acontece porque nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos. Por isso devemos viver em novidade de vida. Senhor, eis-nos aqui, Deus. Olha para nós e faça-nos olhar para nós mesmos e compreender quem nós somos em Cristo. Porque nós somos teu povo. E nós somos chamados para anunciar e proclamar as maravilhas do Senhor. Somos chamados para anunciar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ó Deus. E confessamos nessa noite que nós não temos feito isso. Pedimos ao Senhor perdão por isso. Pedimos perdão ao Senhor quando deixamos de testemunhar do Senhor. Pedimos perdão quando nós não damos testemunho, ó Deus. No nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa. Pedimos perdão, Deus, quando nós não demonstramos a nova vida em Cristo Jesus, muitas vezes através das nossas palavras, do nosso linguajar, ou também dos nossos pensamentos, ó Deus, daquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ajuda a viver com propósito, porque o Senhor nos tornou povo teu com esse propósito. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Aquele povo, apesar de estar vivendo como peregrinos, assim como nós vivemos aqui como peregrinos, ó Deus, aquele povo, assim como aquele povo precisava viver como servos de Deus, agora como nova vida, com atitudes de uma nova pessoa, nós também precisamos, ó Deus, viver com a atitude de novas pessoas em Cristo Jesus. Que a tua igreja nesse lugar, ó Deus, possa viver assim. E que as pessoas ao redor dessa igreja, as pessoas ao redor da nossa casa, os nossos vizinhos, vejam isso em nós, ó Deus. E tenham, ó Deus, os seus corações impactados, ó Deus, e venha fazer parte desse povo, pois como diz a tua palavra, o Senhor está construindo um povo para o Senhor. Que o Senhor salve mais pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, aqui nesse lugar, desses povoados vizinhos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos assim para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos leve aos nossos lares debaixo do cuidado e da proteção do Senhor. Lembrando que